Abhita Kuratavi Abhita Kuratavi. Olá, queridos, a graça e a paz. Aqui é o pastor Davi, pastor missionário aqui no Amazonas com a minha família, minha esposa Mileide e meu filho Davi Gael. Eu passo aqui para compartilhar uma reflexão com você que é líder de alguma igreja, pastor, colega pastor, ou você que somente nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, a qual a gente compartilha o nosso dia a dia missionário. Eu queria compartilhar acerca de missões com você. Na última semana, irmãos, eu tive a rica oportunidade de participar de uma programação com os nossos irmãos indígenas Culinas. E foi um momento muito especial, muito lindo, né? Eu queria compartilhar um pouquinho dessa história com vocês, né? Que me impactou muito, né? E que me fez refletir sobre algumas coisas acerca da igreja, né? Do nosso papel como igreja, né? O papel da igreja em missões, a qual esses indígenas estão nos dando uma verdadeira aula para as igrejas do Brasil. E nessa programação, irmãos, nós tivemos a presença de diversos indígenas. E em especial, nós tínhamos a presença de cerca de 45 manderrãs índios do Peru, aqui no Amazonas. E eu fui entender, né, como é que eles chegaram aqui, né, o que aconteceu. E um dos caciques, conversando com ele, estava me explicando que eu já compartilhei um pouquinho aqui no canal, né, quais são a realidade dos nossos indígenas aqui, os nossos indígenas Culinas. Eles estão jogados nas drogas na cidade, eles vêm receber um dinheiro ou um benefício do governo deles aqui e eles se jogam nas drogas, ficam pela sarjeta, cheio de crianças no colo, essas crianças não se alimentam, essas crianças passam necessidades aqui, então eles estão literalmente jogados aí no lamaçal do pecado, né, sem esperança. E então os indígenas cristãos daqui do Amazonas, eles decidiram pedir socorro aos indígenas Culinas do Peru. E eles conseguiram contato com esses indígenas do Peru e solicitaram que eles viessem com uma equipe de missionários indígenas Culinas para que viessem evangelizar os Culinas aqui da região do Amazonas, do Brasil. E eu perguntando, né, como isso tinha acontecido, que eu fiquei surpreso, né, porque chegou um barco aqui com cerca de 45 indígenas peruanos que vieram na missão de evangelizar os seus irmãos Culinas aqui. E aquilo me impactou demais. E devido à logística, né, eu perguntei de onde vinha esse investimento. E a resposta que me impactou foi que eles falaram que eles mesmos estavam financiando essa viagem. Os indígenas Culinas aqui do Amazonas. Eles vivem da pesca, eles vivem do roçado deles. E eles me informaram que eles fizeram uma coleta entre eles, os indígenas aqui do Amazonas. Um dava R$50, outro dava 100, outro dava um punhado de farinha, um punhado de mandioca. E assim eles foram juntando o valor, eles mesmos, os Culinas daqui de Amazonas, e juntaram a R$10 mil para que custeasse a passagem dos pastores missionários do Peru, para que viessem evangelizar os irmãos Culinas aqui do Amazonas. E isso veio para mim assim como uma reflexão muito grande, né? Eu queria compartilhar com vocês também, né, o que o Senhor trouxe ao meu coração. Isso me fez pensar em uma realidade que nós temos visto muito aqui no Brasil, em muitas igrejas, né, de grandes igrejas, com grandes templos, grandes investimentos em construções, investimentos milionários em construções, investimentos milionários em som, e a oferta missionária é R$300, R$200, e eles dizem por aí que são uma igreja missionária. Então nós vemos aí, irmãos, uma grande hipocrisia, né? E isso é uma ressalva às igrejas que conseguem fazer um investimento mínimo na obra missionária. E aqui nós vemos os indígenas de uma forma tão simples, em um ato de generosidade, né? O intuito era alcançar os seus irmãos Culinas que estão jogados nas drogas, que não conhecem a Jesus. E nós vemos tantas igrejas
Então essa mensagem é para você, meu amigo pastor, que hoje se intitula como uma igreja missionária, a qual vocês têm tantos investimentos e tantas outras coisas secundárias que não são o reino de Deus, e investem aquelas migalhas em missões e se intitulam como igrejas missionárias. Os irmãos que já nos acompanham há mais tempo sabem um pouquinho da nossa história em missões transculturais e missões transculturais aqui no Brasil. Alguns abandonos no campo, com família. Sabe que quando acontecia alguma coisa, o primeiro investimento que era cortado era um dos missionários. Então eu te convido a você a refletir também comigo nesse momento, você líder de missões, você líder de alguma igreja, líder de algum ministério, ou você que não é líder de nada, é somente membro de uma igreja, ou você, quem sabe, que não é nem cristão, né, que está conhecendo Jesus agora. Eu te convido a refletir sobre esse ato de generosidade, essa aula de missões, às igrejas, né, e você que está me ouvindo aqui nesse canal, que isso te motive a fazer investimentos em missões, né? E você, pastor, você líder de igreja, passe a ter uma visão acerca de missões, né? Não somente uma visão olhando somente para a nossa barriga, somente olhando pelos nossos meios aqui, mas não, olhe que as nossas igrejas passem a investir de verdade em missões, não o que sobra, não o que falta, que as igrejas passem a verdadeiramente investir em pessoas, investir nos indígenas, nos ribeirinhos, investir nos drogados, naqueles que estão à margem da sociedade, no meio da sua igreja. Eu nunca vi uma igreja que investe em missões ser uma igreja miserável. Todas as igrejas que eu vi que são igrejas missionárias, que verdadeiramente são missionárias, são igrejas prósperas, são igrejas que são abençoadas. Então eu te convido, eu te desafio a você também, meu querido pastor, meu querido amigo líder, ou meu irmão, a você passar a olhar missões com uma prioridade na sua igreja. Olhar missões, olhar as pessoas perdidas, não somente no contexto da sua igreja, mas nós temos um índice global. A missão de Deus, ela é global, ela está relacionada ao mundo, ela está relacionada até os confins da terra. Então eu te convido a você orar a respeito disso, a você tirar períodos de oração para orar pelos missionários que estão em campo, né? Como eu já falei, quem nos conhece, quem conhece um pouquinho da nossa história, sabe que já fomos abandonados em campos devido à imprudência de igrejas, devido à imprudência de pessoas, de homens. Deus nunca nos desamparou, para a glória de Deus. Nunca fomos desamparados por Deus, mas por igrejas, por pessoas. A nossa família já passou por momentos no campo missionário que não precisávamos passar. Então eu te convido a orar por missões, eu te convido a investir em missões, investir em pessoas. Quer investir em algum trabalho, não conhece? Entre em contato com a gente te apresenta o projeto do Amazonas, te apresenta o projeto do Juruá, que é o segundo rio menos evangelizado do Brasil. Nós estamos aqui. Então eu te convido a olhar por missões. Pega esse exemplo dos irmãos Colinas, que tiraram de onde eles não tinham para investir em missões, para investir, trazer pessoas de outro lugar para que viessem evangelizar o seu povo com pouco que eles tinham. Então missões se faz também você dobrando seu joelho, missões se faz você investindo aquele R$2, R$5 em uma obra missionária, e missões se faz também você indo, conhecendo esses trabalhos missionários. Que Deus te abençoe e que essa mensagem sirva para que você seja impulsionado a investir em missões na sua igreja, investir em missões no seu contexto de comunidade e, quem sabe, investir em missões transculturais que não estão na sua localidade natal, estão na África, ou então o transcultural aqui dentro do Brasil, os povos indígenas, os ribeirinhos, mas que você faça algo por missões. Deus te abençoe.